Em breve poderemos começar a construir muitas coisas na Lua. Tudo porque a missão lunar da Índia chamada Chandrayaan-3 detectou recentemente enxofre perto do polo sul da Lua. Esse elemento químico pode ser extremamente útil para a criação de infraestrutura em nosso satélite. É a primeira vez que esse elemento químico é descoberto no satélite natural da Terra. Esse elemento tão procurado é encontrado principalmente perto dos vulcões da Terra. Seu aparecimento na Lua diz muito sobre o histórico vulcânico do satélite e suas condições atmosféricas passadas. O rover da missão detectou esse elemento químico menos de uma semana depois de aterrissar a cerca de 70 graus do polo sul da Lua, no dia 23 de agosto de 2023. Esse pouso histórico na superfície lunar fez da Índia o quarto país a pousar com segurança uma missão na Lua. É também a primeira espaçonave a aterrissar tão perto do polo sul do nosso satélite. Essa é uma área de importância estratégica, pois acredita-se que abrigue depósitos de gelo de água. Se isso for verdade, futuras missões poderão colher e transformar esse gelo de água em água potável, ou até mesmo em combustível para foguetes. Durante 2 semanas, o módulo de pouso realizou coletas de dados, concentrando-se principalmente na análise do solo lunar e de sua atmosfera extremamente fina. Enquanto isso, o rover Pragyan, movido à energia solar, iniciou sua busca para encontrar água congelada na Lua. Quanto ao módulo de pouso, ele demonstrou outra façanha incrível no dia 3 de setembro. A espaçonave acionou seus motores e se elevou cerca de 41 centímetros no ar. Em seguida, deu um pequeno salto para aterrissar entre 30 e 40 centímetros de distância da sua posição original. Na verdade, isso é muito importante. Conseguir fazer com que um módulo de pouso retorne à superfície da Lua é essencial para missões futuras, mostrando que eles podem devolver com segurança amostras do solo ou até mesmo astronautas de volta para casa após uma missão lunar. Em setembro, a espaçonave indiana foi colocada em modo de suspensão. A noite lunar, com duração de 14 dias, estava se aproximando e a espaçonave não foi projetada para coletar dados científicos durante esse período. Até o momento, ficamos sabendo de algumas descobertas importantes da missão. Uma delas está relacionada à medição da temperatura da camada superficial do solo da Lua em diferentes profundidades. Curiosamente, a superfície do satélite nessa região se mostrou mais quente do que o esperado. Acreditava-se que a temperatura poderia estar entre 20 e 30 graus Celsius na superfície, mas ela estava em torno de 70 graus Celsius, muito mais quente do que se imaginava. A outra descoberta indica a presença de vários elementos químicos, inclusive oxigênio. Além disso, os dados recebidos da sonda confirmam a presença de alumínio, cálcio, ferro, titânio, silício e outros elementos químicos na superfície lunar próxima ao Polo Sul. O rover também usou instrumentos especiais projetados para medir tremores e ruídos sob a superfície lunar para detectar alguma atividade sísmica. Isso nos leva de volta ao enxofre identificado graças ao espectroscópio do rover. Atualmente, os cientistas estão trabalhando para descobrir se esse elemento se formou na superfície de forma natural ou se é resultado de atividade vulcânica ou de uma queda de meteoro. Outra coisa surpreendente encontrada na Lua é uma rocha, e ela pode ser a mais antiga rocha terrestre conhecida. Uma lasca de 2 centímetros de largura, incluída em uma grande coleção de rochas trazida ao nosso planeta pelos astronautas da Apollo, pode ser, na verdade, um fragmento da Terra com 4 bilhões de anos. Essa descoberta pode nos ajudar a traçar um quadro melhor do intenso impacto que a Terra primitiva sofreu no início de sua vida. Poderia ser assim. Logo depois que a rocha se formou, um impacto de asteroide pode tê-la lançado da Terra. Naquela época, o satélite do nosso planeta estava 3 vezes mais próximo da Terra do que está hoje. A colisão foi tão forte que esse pedaço de rocha terrestre encontrou seu caminho para a Lua. Mais tarde, esse fragmento foi engolido por uma brecha lunar, um tipo heterogêneo de rocha. Por fim, a rocha foi trazida de volta para casa, para a Terra, pelos astronautas da Apollo 14. Embora os cientistas já tivessem encontrado meteoritos provenientes de Marte e da Lua, essa foi a primeira vez que uma rocha da Lua se revelou ser um meteorito terrestre. Eles também descobriram que a rocha havia se formado em um ambiente rico em água, em temperaturas e pressões correspondentes às de cerca de 19 quilômetros abaixo da superfície do nosso planeta. Em 19 de dezembro, a missão Chang'e 4 da China fez história ao aterrissar no lado oposto da Lua. O rover da missão ajudou os pesquisadores a visualizar estruturas escondidas nas profundezas da superfície do satélite, revelando bilhões de anos de história lunar. O rover Yutu 2 fez essa descoberta com a ajuda de seu radar de penetração lunar.
Ele fez imagens nas profundezas da superfície da Lua e ouviu os ecos do som que se refletiam nas estruturas ocultas sob a superfície lunar. Descobriu-se que essas estruturas estavam descansando em profundidades de quase 300 metros. A pesquisa sugere que os primeiros 40 metros abaixo da superfície são compostos de camadas de poeira, solo e rochas. Os instrumentos também descobriram uma cratera oculta que deve ter se formado depois que um grande objeto se chocou contra a superfície da Lua. Há muito tempo, é provável que lava antiga estivesse fluindo nas profundezas do subsolo. Os pesquisadores acreditam que as rochas quebradas ao redor da formação podem ser detritos produzidos pelo impacto. Eles também descobriram que as camadas de rocha vulcânica eram mais finas quanto mais próximas estavam da superfície. Essa variação na espessura dos fluxos de lava pode significar uma diminuição no número e na magnitude das erupções ao longo do tempo. Portanto, a atividade vulcânica lunar diminuiu gradualmente desde a formação da Lua, há cerca de 4 bilhões e meio de anos. No lado mais distante da Lua está uma das maiores e mais antigas crateras de impacto em nosso sistema solar, a Bacia do Polo Sul Aitken. Infelizmente, da Terra só é possível ver sua borda externa, que parece uma gigantesca cadeia de montanhas. É uma enorme depressão de 13 quilômetros de profundidade, que se estende por aproximadamente 2.500 quilômetros de diâmetro e cobre um quarto da superfície lunar. Os astrônomos têm certeza de que essa cratera surgiu quando um asteroide colidiu com a Lua há cerca de 4 bilhões de anos. E agora olhe para este gigantesco pedaço de metal do tamanho de 4 estados de Connecticut. Quanto ao seu peso, basta dizer que o número contém 18 zeros. Essa massa misteriosa está escondida a cerca de 290 quilômetros abaixo da superfície da Lua, em algum lugar no meio da bacia do Polo Sul Aitken. Ele foi descoberto quando o GRAIL, sigla em inglês para a missão Gravity Recovery and Interior Laboratory da NASA, coletou dados sobre nosso satélite natural. Ao examinar essas informações, os cientistas notaram que em um local da superfície da Lua havia uma estranha mudança na gravidade. Depois de pesquisar esse fenômeno, eles concluíram que algo misterioso estava pesando sobre o piso da bacia. Até o momento, os pesquisadores ainda não descobriram a origem do caroço bizarro, mas há várias teorias. Uma delas afirma que o achado é um pedaço de óxido denso que apareceu quando a Lua estava apenas tomando sua forma. Naquela época, o satélite ainda estava coberto por antigos oceanos de magma, e o caroço poderia ter sido formado nos estágios finais de seu resfriamento. Entretanto, a maioria dos cientistas apoia outra teoria, segundo a qual a massa integrante é uma parte do asteroide gigante que criou a bacia do Polo Sul Aitken. Como o artefato é metálico, provavelmente é o núcleo de ferro-níquel do asteroide. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não faz muito tempo, os astrônomos receberam os resultados da topografia subterrânea e descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite natural da Terra. Ela pode ser o resultado da atividade vulcânica lunar que ocorreu há mais de 3 bilhões de anos. Os fluxos de lava endureceram, criando uma crosta espessa e dura na parte externa. Mas por dentro ela continuava fluindo, derretendo a rocha e criando túneis e cavernas. Diversos pequenos buracos na superfície da Lua descobertos pela NASA parecem ser as aberturas para esses tubos de lava. Se essa teoria for confirmada, os túneis subterrâneos poderão servir não apenas como um local conveniente para missões espaciais com tripulação humana, mas também como fontes de água muito necessárias para os astronautas. Em 23 de julho de 2024, a espaçonave Solar Orbiter da Europa observou uma erupção solar superpoderosa vindo do outro lado do Sol. Essa chama não foi a mais extrema já registrada, mas ainda assim, tivemos muita sorte de não sermos fritados por ela. Explosões solares do gênero geralmente causam tempestades de radiação furiosas e de longa duração, e se essa tempestade se deslocar na direção da Terra, pode levar a apagões em todo o mundo. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes dessa explosão solar potencialmente desastrosa, precisamos descobrir o que é exatamente esse fenômeno solar. As explosões solares ocorrem porque os campos magnéticos na atmosfera da nossa estrela estão se movendo sem parar, quando o Sol está se aproximando de seu máximo solar, e esse é o período mais ativo de seu ciclo de 11 anos, que, a propósito, é exatamente o que está acontecendo agora. Seus campos magnéticos ficam cada vez mais emaranhados, fazendo com que nossa estrela se pareça com uma enorme bola de elásticos emaranhados. Eles dão voltas, cruzam uns com os outros, cortam uns aos outros e depois se reconectam.
Você já viu limalhas de ferro polvilhadas em um ímã em forma de barra? Essas limalhas se alinham ao longo das linhas de força magnética. Da mesma forma, o plasma quente na superfície solar está à mercê das linhas de força magnéticas. Às vezes, quando os campos magnéticos interagem entre si, parte do plasma se desconecta dos campos e suas partículas aceleram a velocidades imensas, enviando uma radiação poderosa para o espaço. É isso que é uma erupção solar. Outras vezes, nossa estrela lança grandes quantidades de matéria. Esses eventos são ejeções de massa coronal, também conhecidas como EMCs. Apenas uma EMC pode conter até 20 bilhões de toneladas de material. Se esse material fosse rocha, criaria uma montanha com cerca de 4,4 quilômetros de diâmetro e quase 800 metros de altura. O material ejetado geralmente viaja a uma velocidade de mais de 1,6 milhão de quilômetros por hora. As erupções solares e as CMEs são as explosões mais poderosas do sistema solar, liberando quantidades inimagináveis de energia. As erupções solares têm sua própria classificação de acordo com sua força. As menores e mais fracas são as de classe A e B. Depois, há as explosões solares de classe C e M. E as mais fortes são as explosões de classe X. Um número de 1 a 9, e em alguns casos um número maior, acompanha cada letra, semelhante à escala Richter para terremotos. As erupções das classes A e B são muito fracas para afetar nosso planeta. Quanto às de classe C, elas podem ter pequenas consequências perceptíveis. As erupções de classe M podem causar curtos apagões de rádio nos polos e tempestades de radiação fracas, que ainda podem prejudicar os astronautas. Mas as mais perigosas de todas são as chamadas de classe X. Há erupções mais de 10 vezes mais potentes do que a X1. É por isso que a classificação das erupções de classe X pode ser maior do que 9. Agora, vamos voltar àquela recente erupção solar. Ela foi de classe X14. Já sabemos que isso significa que foi uma erupção extra forte. Outras grandes erupções que os astrônomos detectaram recentemente incluem uma erupção solar X12, que ocorreu no dia 20 de maio, e uma X10, que ocorreu no dia 17 de julho. Todas elas vieram da parte de trás do Sol. Se falarmos do lado terrestre da nossa estrela, a maior erupção solar registrada até agora nesse ciclo solar aconteceu no dia 14 de maio. Foi uma erupção de X8,7, que levou a apagões de rádio, e uma forte tempestade geomagnética, que levou a magníficas auroras em todo o mundo, ocorreu alguns dias antes. Poderosas ejeções de massa coronal acompanharam essa tempestade. Quanto ao clarão de classe X de julho, ele foi tão poderoso que poderia ter acarretado um fim trágico para nós. Felizmente, toda aquela explosão de plasma magneticamente carregado que acompanhou a erupção não veio em nossa direção. Se isso tivesse acontecido, teria sido uma tempestade solar e tanto. As auroras teriam sido incrivelmente impressionantes e um pouco aterrorizantes em sua magnificência. Mas, ao mesmo tempo, uma explosão tão dinâmica de partículas energéticas lançadas em nossa direção poderia ter causado grandes problemas tecnológicos e apagões elétricos, como o evento de 1989, que prejudicou gravemente a rede elétrica de Quebec, ou uma catástrofe muito anterior que ainda assim conseguiu causar muitos danos ao mundo. Estou falando do evento Carrington, que ocorreu em 1859 e foi a primeira explosão solar documentada que afetou o nosso planeta. Aconteceu no dia 1º de setembro e recebeu seu nome em homenagem a Richard Carrington, o astrônomo solar que testemunhou a erupção por meio de seu próprio telescópio e desenhou as manchas solares da nossa estrela. De acordo com os cientistas, essa erupção foi a tempestade solar mais poderosa documentada nos últimos 500 anos. O evento Carrington provocou auroras que eram visíveis até o sul do Caribe. O evento causou graves interrupções nos serviços de telégrafo em todo o mundo, chegando a dar choques em alguns operadores de telégrafo e provocando incêndios depois que as descargas das linhas inflamaram o papel telegráfico. Outra grande erupção solar que ocorreu em 4 de agosto de 1972 destruiu a comunicação telefônica de longa distância em alguns estados, inclusive Illinois. Esse evento até fez com que a American Telephone and Telegraph Company reformulasse seu sistema de energia para cabos transatlânticos. Agora, vamos para março de 1989, quando duas EMCs superpoderosas desencadearam uma tempestade geomagnética que, por sua vez, provocou um apagão de energia no Canadá no dia 13 de março daquele ano. Esse blackout deixou cerca de 6 milhões de pessoas sem eletricidade por 9 horas. Disse que a erupção interrompeu a transmissão de energia elétrica da estação de geração Hydro-Québec e derreteu alguns transformadores de energia em Nova Jersey. Ainda assim, essa erupção solar não chegou nem perto da potência do evento Carrington.
A tempestade solar do Dia da Bastilha recebeu o nome do feriado nacional francês porque ocorreu no mesmo dia, 14 de julho do ano 2000. Foi um evento de classe X5 que causou curto-circuito em alguns satélites e resultou em apagões de rádio. Ainda é um dos eventos de tempestade solar mais observados. De outubro a novembro de 2003, a nossa estrela desencadeou uma série de grandes erupções solares e ejeções de massa coronal, e elas de fato atingiram a Terra e sua atmosfera. Essas tempestades solares, também conhecidas como tempestades solares do Dia das Bruxas de 2003, fizeram com que as aeronaves fossem redirecionadas, afetaram os sistemas de satélites e causaram quedas de energia na Suécia. Além disso, o Observatório Solar e Heliosférico não pôde cumprir suas funções durante esse ataque solar. No dia 28 de outubro de 2003, o Sol enviou uma grande explosão solar em nossa direção. O fogo foi tão poderoso que sobrecarregou o sensor da espaçonave que o estava medindo. O sensor atingiu o máximo em um impressionante X28. Mais tarde, porém, os cientistas descobriram que a chama havia atingido um pico de força de cerca de X45. Outro fator que tornou as tempestades do Dia das Bruxas tão assustadoras foi o fato de terem ocorrido em um período do ciclo solar em que a atividade solar costuma ser tranquila, ou seja, de 2 a 3 anos após o máximo solar. De acordo com as estatísticas da NASA, apenas 17 poderosas erupções irromperam da nossa estrela durante esse período. O Sol lançou outra erupção solar de classe X no dia 5 de dezembro de 2006. Foi uma erupção de classe X9 que interrompeu as comunicações entre satélites e a Terra e os sinais de navegação GPS por cerca de 10 minutos. Essa tempestade solar foi tão poderosa que até danificou o instrumento de imagem solar de raios-x do satélite GOES-13. Ele sofreu danos em vários pixels de seu detector. Em fevereiro de 2022, a SpaceX experimentou o poder aterrorizante da nossa estrela quando uma tempestade geomagnética devastadora destruiu 38 satélites da Starlink no valor de dezenas de milhões de dólares. Isso aconteceu pouco depois de eles terem sido implantados. Infelizmente, os satélites da Starlink são especialmente vulneráveis a tempestades geomagnéticas, pois são lançados em órbitas de altitude extremamente baixa, entre 96 e 193 quilômetros. Eles também dependem de seus motores de bordo para superar a força de arrasto e se elevar até a altitude final de cerca de 563 km sobre a superfície do planeta. O fato é que, durante uma tempestade geomagnética, a atmosfera da Terra absorve a energia da tempestade, aquece e se estende para cima. Isso resulta em uma termosfera mais densa, o que significa mais arrasto. Isso pode ser um problema sério para os satélites. Foi exatamente isso que aconteceu. O lote de satélites recém-lançados da Starlink não conseguiu superar o aumento do arrasto e eles começaram a cair para trás, acabando por se queimar na atmosfera. Muito recentemente, os astrônomos descobriram 3 possíveis planetas superterras orbitando uma estrela anã alaranjada um tanto próxima. O termo superterra é usado para descrever um planeta além do sistema solar com uma massa maior do que a do nosso mundo, mas menor que a dos gigantes de gelo do sistema solar, Urano e Netuno. Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada pela doutora Shweta Dalal, da Universidade de Exeter, descobriu que os exoplanetas estavam orbitando a estrela HD 48498, que está localizada a cerca de 55 anos-luz de distância da Terra. Os planetas viajam em torno de sua estrela em 7, 38 e 151 dias terrestres, respectivamente. O estudo que descreve essas descobertas foi publicado no periódico MNRAS, no dia 24 de junho de 2024. O mais interessante aqui é que o candidato a exoplaneta mais externo orbita na zona habitável de sua estrela hospedeira, e as condições ali podem ser confortáveis o suficiente para que a água líquida exista na superfície sem ferver ou congelar. Essas regiões habitáveis ao redor de estrelas também são conhecidas como Goldilocks e acredita-se que sejam ideais para a possibilidade de suporte à vida. Outro motivo pelo qual essa descoberta é tão importante é que a estrela hospedeira laranja é como o nosso Sol. Mas, por ser uma anã laranja, ela produz menos radiação do que a nossa anã amarela. É também o sistema planetário mais próximo a hospedar uma superterra na zona habitável de uma estrela semelhante ao Sol, o que torna essa descoberta super excitante. Ela pode nos ajudar a avançar em nossa busca para localizar planetas habitáveis em torno de estrelas do tipo solar. Quem sabe, talvez esse venha a ser nosso novo lar um dia. Essas possíveis superterras foram detectadas graças ao programa HARPS and Rocky Planet Search.
Ao longo de uma década, a equipe que participou dessa pesquisa coletou quase 190 medições de alta precisão usando equipamentos especiais. Ao analisar o espectro da luz proveniente de uma estrela, os astrônomos podem descobrir se ela está se movendo em nossa direção. Isso é conhecido como desvio para o azul, ou se está se afastando de nós, o desvio para o vermelho. E ainda assim, para garantir que suas descobertas estivessem corretas, a equipe usou vários métodos diferentes e análises comparativas. Tudo confirmou as conclusões. Há, de fato, 3 candidatos a planetas, com massas mínimas que variam de 5 a 11 vezes a do nosso. A equipe também acredita que a proximidade da estrela, juntamente com a órbita favorável do planeta mais externo, pode tornar esse sistema um ótimo alvo para estudos futuros. Espera-se que novas pesquisas abram novas portas para a nossa compreensão dos sistemas planetários e do potencial de vida fora do nosso sistema solar. Os cientistas já descobriram mais de 5.000 exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar, desde que o primeiro deles foi confirmado orbitando uma estrela semelhante ao Sol em 1959. Para encontrar esses carinhas distantes, os astrônomos usam diferentes equipamentos, como o telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, cuja missão era descobrir o maior número possível de planetas semelhantes à Terra que habitam a galáxia Via Láctea. Mas ele não é o único instrumento usado para essa busca. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no mais empolgante e promissor desses mundos. O Gliese 667 CC está a apenas 22 anos-luz da Terra. Mas, embora pareça perto, ainda está a cerca de 206 trilhões de quilômetros de nós. O planeta em si é cerca de 3,8 vezes mais maciço do que o nosso mundinho e completa uma órbita em torno de sua estrela hospedeira em 28 dias. Em outras palavras, um ano ali é 13 vezes mais curto do que aqui. Felizmente, a estrela é uma anã vermelha fria, portanto, o exoplaneta provavelmente está em sua zona habitável. Mas ainda há uma chance de que seja assado regularmente pelas chamas provenientes de sua estrela-mãe, o que não é legal em muitos níveis diferentes. O Kepler 22b está muito mais distante do que o mundo anterior, a mais de 600 anos-luz de distância de nós. Foi o primeiro planeta Kepler encontrado na zona habitável de sua estrela. Esse mundo é cerca de 2,4 vezes maior que a Terra. Infelizmente, ainda não sabemos se é rochoso, líquido ou gasoso. A órbita do Kepler 22b é semelhante à nossa. Leva 290 dias para orbitar sua estrela de classe G, que é parecida com o nosso Sol, mas é menor e mais fria. Outro planeta Kepler, dessa vez o 69c. Ele está a incríveis 2.700 anos-luz de distância. Esse mundo também é quase 70% maior que a Terra. Os pesquisadores não sabem nada sobre sua composição, mas descobriram que precisa de 242 dias para completar uma órbita. Isso faz com que sua posição em seu sistema seja semelhante à de Vênus no nosso sistema solar. Ao mesmo tempo, pode ser mais hospitaleiro do que Vênus, pois sua estrela hospedeira é um pouco menos luminosa, 80% do nosso Sol. TOI 733b é um mundo descoberto recentemente. Foi encontrado em 2023. Fica a 245 anos-luz de distância da Terra e precisa de apenas 4,9 dias terrestres para completar uma órbita em torno de sua estrela. Mas a coisa mais legal sobre ele é que pode ter um oceano enorme. De acordo com os cientistas, é provável que o planeta esteja completamente coberto de água. Será que isso significa que pode haver vida nessa superterra? O tempo mostrará. O GJ 1214b está localizado a 40 anos-luz de distância e é uma superterra quase 3 vezes maior em diâmetro e 8 vezes mais pesado do que a nossa casa. Ele orbita em torno de sua estrela anã vermelha mais rápido do que você consegue assistir a sua série favorita, dando uma volta completa a cada 38 horas. Mas não são apenas o tamanho e a órbita que são de outro mundo. É muito quente lá, com incríveis 232 graus Celsius. Mas o mais legal é que esse planeta está praticamente se afogando em água. As temperaturas escaldantes e as altas pressões loucas no GJ 1214b criam alguns materiais legais, como gelo quente e água superfluida. A superfluidez é algo que acontece no hélio líquido quando ele está quase tão frio quanto possível. Na Terra, a água perdeu totalmente a chance de ser superfluida, pois precisa de temperaturas ridiculamente baixas e pressões fora do comum para realizar esse truque. Ainda assim, não há muita utilidade na água superfluida, mesmo que você tente, ficará desidratado.
A superterra mais próxima de nós foi descoberta em 2016 e é chamada de Próxima Centauri B. Está localizada a apenas 4 anos-luz de distância e tem uma massa notavelmente semelhante à do nosso planeta. Um ano por lá é curto. Próxima Centauri B leva apenas 11,2 dias para completar um círculo em torno de sua estrela central. Os cientistas descobriram esse mundo depois que notaram que sua estrela-mãe estava oscilando ligeiramente. Eles não tinham certeza do que exatamente estava acontecendo lá, até que perceberam que a gravidade da Próxima Centauri B provavelmente produzia puxões e empurrões que causavam essas oscilações. Embora o exoplaneta esteja viajando na zona habitável de sua estrela Próxima Centauri, ele está exposto à radiação ultravioleta extrema. Tudo fica muito próximo de sua estrela-mãe. Além disso, nenhum dos telescópios que estão atualmente trabalhando e explorando exoplanetas está posicionado bem o suficiente para captar a luz da atmosfera dessa superterra. A maioria das coisas por lá ainda é um mistério para nós, mesmo que estejamos falando de um planeta que está próximo. A superterra TOI 715b orbita uma anã vermelha, uma estrela menor e mais fria que o nosso Sol. No momento, essas estrelas continuam sendo as principais candidatas para encontrar planetas habitáveis em sua órbita. Esses mundos rochosos em miniatura têm órbitas muito mais próximas do que aquelas que giram em torno de estrelas como o nosso Sol. Mas como as anãs vermelhas são pequenas e frias, os planetas não correm nenhum risco ao se aglomerarem mais perto. Ainda estão seguros dentro da zona habitável da estrela. Os especialistas dizem que o TOI 715b pode ter tido uma atmosfera mais espessa do que a de Netuno e agora pode estar em um estado de transição em que está perdendo sua atmosfera. Para confirmar essa suspeita, os cientistas precisam fazer mais pesquisas e finalmente poderão descobrir se ele é um planeta aquoso e terrestre. Esses objetos assustadores são chamados de quasares. São alguns dos objetos mais brilhantes e poderosos do universo. Eles se escondem nas profundezas do espaço, consumindo galáxias inteiras com sua fome insaciável. Mas o que são quasares? De onde eles vêm? E o mais importante, eles são perigosos para nós? Vamos lá, bora descobrir! Imagine um buraco negro supermassivo, um monstro cósmico tão grande que pode engolir estrelas inteiras e dobrar a estrutura do espaço e do tempo. Normalmente, há um buraco negro desse tipo no centro de cada galáxia. Isso inclui nossa própria galáxia Via Láctea. A nossa chama-se Estrela A de Sagitário. Parece o nome de uma cafeteria hipster, mas na realidade é um corpo celeste aterrorizante que é 4 milhões de vezes mais pesado que o nosso Sol. Você pode até vê-lo online. Pela primeira vez, tiramos uma foto desse buraco negro em maio de 2022. Mas não se preocupe, embora seja supermassivo, ele não vai nos engolir tão cedo. Esse buraco negro é relativamente pequeno e é muito pequeno para comer uma galáxia inteira. Portanto, é mais como um aspirador de pó cósmico que suga estrelas ou gás que se aproximam demais. Mas há buracos negros nos centros das galáxias que são muito mais pesados e perigosos do que os nossos. Eles podem pesar milhões ou até bilhões de vezes mais do que o nosso próprio Sol. Agora, imagine um desses monstros. Em geral, eles são cercados por um disco brilhante rodopiante de gás e poeira, como a água que escorre por um ralo. Isso é chamado de disco de acreção e é onde a mágica dos quasares acontece. À medida que o material do disco de acreção cai em direção ao centro, ele se aquece a milhões de graus, liberando grandes quantidades de energia na forma de radiação. E essa radiação é o que observamos como um quasar. Então, basicamente, quanto mais material um buraco negro puder consumir de seus arredores, mais brilhante será o seu quasar. É isso que os torna tão brilhantes e poderosos, brilhando como faróis no céu noturno. E imagine só, alguns buracos negros podem de fato fazer de galáxias inteiras sua refeição. Agora, combine seu apetite voraz com uma radiação intensa e você terá uma demonstração de poder cósmico verdadeiramente inspiradora. Não é de se admirar que possamos vê-los, apesar de serem alguns dos objetos mais distantes do universo. Os quasares foram descobertos no final da década de 1950 por acidente. Os astrônomos estavam apenas relaxando e olhando para o céu quando, de repente, se depararam com algo estranho. Sinais de rádio que não tinham fonte visível. Em 1960, centenas desses estranhos objetos haviam sido encontrados. Eram pequenos e distantes, mas sua produção de energia era imensa e difícil de explicar. Alguns pensaram que se tratava de novos tipos de estrelas. Outros até propuseram coisas malucas, como os quasares serem feitos de antimatéria,
ou serem o fim de um buraco de minhoca. Mas todas essas teorias foram descartadas. Um cientista chamado Martin Schmidt foi o primeiro a chegar à verdade. No entanto, muitos astrônomos não acreditaram nele. Schmidt teve de fazer muito trabalho extra e reunir muitas evidências para provar sua teoria. E, finalmente, ele prevaleceu. Foi assim que descobrimos os quasares. Você não adora o método científico? E desde então, os astrônomos têm sido cativados por esses objetos. Por quê? Porque eles têm algumas qualidades bastante assustadoras. Você poderia chamá-los de quasares preguiçosos. Por exemplo, eles meio que desafiam as leis da física. Eles emitem jatos de partículas que viajam em velocidades próximas à velocidade da luz. Essas partículas se movem tão rapidamente que podem até distorcer a própria estrutura do espaço e do tempo. Mas, às vezes, elas nos ajudam a confirmar as leis da física. Imagine dirigir um carro. Enquanto você dirige, os objetos no vidro traseiro começam a aparecer cada vez menores até desaparecerem completamente de vista. É exatamente isso que acontece com os quasares, exceto que eles estão se afastando de nós a velocidades incrivelmente rápidas, até 90% da velocidade da luz. Por que será que eles estão se esforçando tanto para correr para longe de nós? Mas, de qualquer forma, isso nos ajuda a confirmar que o universo realmente se expande. Outra coisa estranha sobre os quasares é que eles são incrivelmente antigos. Alguns até datam da época em que as galáxias estavam se formando, ou do nascimento do nosso universo. Além disso, os quasares são alguns dos objetos mais distantes que podemos observar no universo. Alguns deles estão localizados a bilhões de anos-luz de distância de nós. Isso significa que quando observamos um quasar, na verdade, estamos vendo uma luz que foi emitida há bilhões de anos, quando o universo era muito mais jovem e diferente do que é hoje. E é por isso que eles funcionam como cápsulas do tempo cósmicas. Estudá-los nos dá um vislumbre do passado distante. Veja bem, as galáxias são como cidades gigantes, com estrelas e planetas servindo como habitantes. Mas assim como as cidades evoluem com o tempo, as galáxias também passam por mudanças à medida que envelhecem. E é aí que entram os quasares. Eles são como os planejadores urbanos do universo. Eles moldam as galáxias por meio de sua poderosa influência gravitacional. Ao comer galáxias e liberar radiação intensa, elas podem desencadear a formação de estrelas e moldar a estrutura da própria galáxia. É como o equivalente cósmico de um mestre Cuca, ou um soprador de folhas, você escolhe. Por exemplo, vamos considerar as fusões de galáxias. Imagine duas entidades enormes se unindo, girando e girando uma em torno da outra. À medida que se aproximam, sua atração gravitacional se torna mais forte e elas começam a se fundir em uma galáxia nova e maior. É um processo belo e dramático que pode levar milhões de anos para ser concluído. Mas tudo isso não acontece sem consequências. O gás e a poeira dentro das galáxias colidem, criando enormes ondas de choque que desencadeiam o nascimento de novas estrelas e até mesmo de buracos negros supermassivos. E é aí que os quasares entram em cena. Alguns quasares podem nascer durante esses encontros galácticos, e graças a isso, eles nos ajudam a estudar os efeitos desse processo e a evolução das galáxias ao longo do tempo. Mas nem tudo é ciência séria e sem diversão. Por exemplo, o que você acha da lente gravitacional? Isso é algo saído diretamente de um filme de ficção científica. Isso acontece quando a gravidade de um objeto maciço, como um quasar, desvia o caminho da luz de um objeto mais distante, como uma galáxia, atrás dele. É como ter uma lente de aumento realmente grande no espaço. Quando se combina um quasar com lentes gravitacionais, obtém-se um colírio cósmico incrível. O resultado é como um espelho de casa de diversões, onde os objetos aparecem distorcidos e retorcidos de maneiras estranhas e hipnotizantes. Então foi isso que aconteceu comigo. As lentes gravitacionais não são apenas para exibição. Ela também é uma ferramenta poderosa para os astrônomos estudarem a distribuição da matéria escura e a estrutura do universo. E isso não é tudo. Alguns cientistas propuseram que os quasares poderiam nos ajudar a construir um mapa do universo. Eles podem funcionar como sinais de trânsito de neon gigantes. Vire à esquerda no quasar e você chegará ao seu destino. Eles são como faróis que nos ajudam a navegar pelo espaço. Ao analisar a luz de diferentes quasares, os astrônomos podem determinar as distâncias entre eles e criar um mapa 3D do universo. E a melhor parte, os quasares estão localizados em todo o universo. É por isso que esse mapa cósmico pode nos dar uma visão abrangente em uma escala que antes era inimaginável. Quem diria que um comedor de galáxias gigante poderia ser tão útil? Ainda há muito que não sabemos sobre esses objetos misteriosos. Em 2007, uma equipe de astrônomos fez uma descoberta surpreendente. O primeiro quasar binário verdadeiro. Basicamente, isso significa dois quasares enormes girando em torno um do outro.
Além disso, eles estavam escondidos à vista de todos. Durante anos, os cientistas souberam da existência dessa fonte de rádio, mas nunca haviam percebido que ela realmente vinha de um lindo casal. Os astrônomos também estimaram que esse par pode ter uma massa de cerca de 100 bilhões de sóis, mas eles estão super distantes, a incríveis 12 bilhões de anos-luz de distância do nosso planeta azul. Em geral, os quasares são um fenômeno fascinante e complexo que continua a confundir e intrigar os cientistas. Eles podem ser comedores de galáxias cósmicos, mas também estão desempenhando um papel fundamental na formação e evolução do universo. E quem sabe, talvez um dia eles se tornem uma das chaves para desvendar os mistérios do nosso universo. Oh, quasares! Imagine voar dentro de uma espaçonave em uma nuvem de asteroides e em alta velocidade. Você desvia de mais outro e depois pisa fundo no acelerador, batendo contra um asteroide em alta velocidade de propósito. Isso é exatamente o que a NASA planeja fazer em um futuro próximo. A missão inteira começou na base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, no dia 24 de novembro deste ano. Agora vamos acompanhar como foi o lançamento, passo a passo. O foguete auxiliar Falcon 9 já está na plataforma de lançamento. Ele tem a altura de um prédio de 22 andares ou 11 girafas e consegue levar cerca de 8 toneladas de carga para dentro da órbita. Então daria para transportar um elefante grande para o espaço e a comida dele também. Contagem regressiva. 3, 2, 1, ignição! Há nuvens de fumaça por toda parte e o foguete começa a ganhar altitude. 9 motores estão trabalhando com capacidade máxima para acelerar o foguete. Em seu pico, ele alcança a velocidade 10 vezes maior que a do som. Aí os motores do foguete param e o primeiro estágio dele se desprende para voltar para a Terra. Poucos segundos depois, o segundo estágio recebe o comando de ignição. Isso aciona um único motor, impulsionando o foguete para mais alto, rumo à órbita. Então, a cápsula de carga se abre e libera a espaçonave DART, sigla para Double Asteroid Redirection Test, ou Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo em português. Assim que é lançada, a espaçonave libera 2 painéis solares gigantes, que converterão a energia solar em elétrica, com o objetivo de abastecer um revolucionário motor movido a íons. Os motores convencionais criam propulsão queimando toneladas de combustível e o ejetando para fora. O foguete em si essencialmente empurra os gases emitidos. O motor a íon não queima combustível. Ele usa um forte campo elétrico para acelerar o gás ionizado. Assim como os foguetes convencionais, ejeta esse gás e cria propulsão ao repeli-lo. E, apesar de produzir menos propulsão, consegue acelerar a espaçonave em velocidades mais altas. Os motores do foguete convencional têm um excelente desempenho. Poderíamos pisar fundo, queimando um monte de combustível, enquanto o movido a íon acelera aos poucos. Mas quando o convencional precisar fazer uma parada para reabastecer, a espaçonave a íon irá disparar à frente dele em velocidades insanas. Então, a DART começa sua jornada de anos. Para se ter uma ideia, uma viagem para Marte levaria cerca de 7 meses. Vamos adiantar 1 ano e... pronto, chegamos! Este é o asteroide Didymos. O ponto mais longínquo de sua órbita fica a 2 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso dá 2 distâncias entre a Terra e o Sol. Nesse ponto, o Sol começa a puxar o asteroide para trás, que aí parte para o ponto mais próximo da estrela, uma distância da Terra ao Sol. Ou seja, sua órbita fica muito próxima do nosso planeta. O Didymos fez sua maior aproximação da Terra a uma distância de cerca de 7,8 milhões de quilômetros, 20 vezes mais longe que a órbita da Lua. Ele levaria 770 dias para completar uma revolução, volta ao redor do Sol. Então não é considerado perigoso, mas no futuro se aproximará ainda mais da Terra. E as consequências dessa colisão seriam catastróficas, considerando o tamanho dele. Ele é maior que 2 edifícios Empire State e gira a uma velocidade de rotação de 2 horas e 15 minutos. Então, possui uma tremenda quantidade de energia. Além disso, tem um amiguinho asteroide. É uma pequena pedra de 160 metros de largura, algo como 12 ônibus escolares juntos ou 10 vagões de trem. Seu período orbital, ou seja, o tempo que leva para fazer um círculo completo ao redor de Didymos, é de cerca de 11,9 horas. A NASA acredita que asteroides de até 25 metros de largura certamente se queimarão totalmente ao entrar em nossa atmosfera, por causa da fricção com o ar. Então, não são perigosos. Os que têm entre 25 metros e pouco menos de 1 quilômetro de tamanho não queimarão completamente. Então, poderiam causar danos severos. Já aqueles com mais de 1 quilômetro de tamanho têm o poder de destruir cidades inteiras e até estados.
Sendo assim, podemos considerar o Didymos como muito perigoso. Então vamos testar uma forma de nos defendermos dos asteroides, usando o impacto cinético. É por isso que enviamos a DART para o espaço. A meta é que nossa espaçonave colida neles. Ela já está se movendo em direção a eles, a 6,5 km por segundo. Nessa velocidade, uma viagem de Nova York a Washington levaria menos de 1 minuto. E cruzar os Estados Unidos de costa a costa demoraria cerca de 10 minutos. O DART está chegando perto. 3 segundos para o impacto. 2, 1. Bum! A espaçonave bate contra o asteroide em alta velocidade. O que você acha que vai acontecer? Ele explode e é reduzido a pedaços? Ou é impulsionado para fora do espaço, como se fosse uma bola de sinuca? Bem, os cientistas acreditam que essa colisão vai reduzir a velocidade desse pequeno objeto espacial em uma fração de porcentagem, mas ainda será suficiente para reduzir seu período orbital em alguns minutos. Aí, nossos telescópios na Terra conseguirão estudar os efeitos da colisão com mais detalhes. E para aprendermos ainda mais, vamos enviar outra espaçonave para Didymos em outra missão. Esta é a Hera, que será lançada em 2024 e tem chegada prevista para 2027. Ela carregará um monte de equipamentos de pesquisa para avaliar os danos que a colisão com a DART causou ao objeto. Quando chegar lá, vai tirar o máximo possível de fotos do pequeno asteroide, incluindo uma nova cratera de impacto. A Hera também estará carregando 2 CubeSats, que são miniaturas de sondas espaciais, menores que uma caixa de sapatos. Ela lançará esses mini-satélites que se aproximarão ainda mais do asteroide e o estudarão por 3 a 6 meses. E no fim da missão, um deles tentará aterrissar na superfície da rocha para aprendermos ainda mais sobre sua composição e estrutura interna. É possível que a Hera também leve um mini-impactador, que terá que causar outra colisão no asteroide. Aí, os cientistas conseguirão avaliar a diferença entre choques de uma espaçonave grande e de uma pequena, e entender como podemos nos defender desses corpos espaciais no futuro. Em tese, não precisamos enviar um foguete gigante para um asteroide perigoso para destruí-lo. Um único golpe pode ser suficiente para tirá-lo de sua rota. Em escala cósmica, mudar a trajetória, mesmo que pouquinho, alteraria drasticamente o destino final de uma rocha dessas. Mas o impacto cinético não é a única forma de lidar com esses perigosos corpos celestiais. Tem também o trato de gravidade. Por essa técnica, precisamos enviar uma espaçonave ao encontro do asteroide também. Só que ela não vai colidir contra ele, e sim entrar em sua órbita. Todo o asteroide possui uma força de atração, e é isso que puxará a nave para perto dele. Porém, os motores dela o manterão na mesma altitude. Então, ele começará a ser atraído pela nave. Esse método é confiável, mas leva muito tempo, e só funcionará se detectarmos um asteroide potencialmente perigoso, muitos anos antes que ele chegue à Terra. Precisamos ter tempo suficiente para enviar uma espaçonave para a rocha e depois aplicar a técnica do trator gravitacional. A outra opção é um laser. Quando o corpo espacial for encontrado, precisamos apontar um laser poderoso em direção a ele. Isso aqueceria determinado ponto dele, fazendo o material evaporar. E é aí que a física entra em ação. O material do asteroide evaporaria para cima, o que o faria se mover para baixo. O processo é parecido com o dos motores do nosso foguete. O combustível que está sendo queimado é ejetado para um lado e a espaçonave se move para o outro. Também podemos usar energia solar em vez de lasers. Nesse caso, é preciso construir uma grande estação espacial, que seria equipada com um monte de lupas. Você já tentou queimar cartas sobre uma superfície de madeira usando uma lupa? Bem, vamos fazer o mesmo, mas com um asteroide. A estação espacial terá que desviar muitos raios solares para um ponto do corpo celestial. Mais uma vez, o material evapora por causa da alta temperatura, e isso faz a rocha mudar levemente sua trajetória, passando longe do nosso planeta. E que tal o papel alumínio? Isso mesmo, podemos evitar uma colisão usando papel alumínio. Nesse caso, teríamos que embalar o corpo espacial com esse material refletivo. Aí, ele não absorveria nenhum dos raios solares, os refletiria. Isso cria uma pequena pressão sobre a superfície dele. É como se os raios do Sol estivessem empurrando o asteroide, mudando sua trajetória. E a opção não tão óbvia, porém mais confiável, é usar os motores do foguete convencional. Podemos colocar vários motores poderosos no asteroide. Isso criaria propulsão e mudaria a rota dele. E se tivermos motores suficientes, podemos até controlá-lo. Então, quando uma rocha maior surgir no horizonte, podemos ligar os motores e apontar diretamente para ela. Essa colisão pode destruir até uma gigante e pode também ser fonte de um épico show de luzes. É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade, disse Neil Armstrong, o primeiro humano que pôs os pés na superfície da Lua. Ele esteve lá com Buzz Aldrin.
passando 2 horas e meia na superfície lunar. A preparação para o projeto levou alguns anos e todo o equipamento que os astronautas carregaram pesava cerca de 80 quilos. Não foi fácil pousar na Lua. Muitas tentativas na história terminaram em fracasso. Por exemplo, os astronautas de um dos programas da Apollo, o Saturno V, tinham combustível suficiente para lançar as pessoas para a superfície lunar em apenas 3 dias. Mas eles queriam economizar combustível, então demoraram mais de 1 mês para chegar lá. Não há GPS para dizer exatamente onde pousar. A espaçonave viaja rápido e tem que diminuir a velocidade no vácuo sem informações suficientes. Mas desde 1969, 12 pessoas já caminharam lá. A Lua é o único corpo espacial no qual os humanos pisaram até agora. O resto foi visitado apenas por robôs. Mas todas essas pessoas estavam lá apenas para uma curta visita. A NASA anunciou seu programa para trabalhar em uma presença permanente na Lua. Isso ajudaria na pesquisa científica e poderia ser um bom ponto para aprender como fazer o mesmo em outras missões, como a de Marte. Imagine ser a 13ª pessoa indo para o nosso satélite artificial. Aquele silêncio assustador, a poeira lunar sob seus pés e nada além de um céu escuro sem fim, com estrelas por toda parte. Mas você não tem tempo para admirar a vista. Há muitos problemas que precisa resolver antes de pousar. Em primeiro lugar, nossos corpos são como máquinas adaptadas às condições da Terra, como a gravidade, a atmosfera, o ar que respiramos e os alimentos que comemos. Nosso planeta é onde funcionamos de forma otimizada. Nossa gravidade é 6 vezes mais forte do que na Lua, o que é, em comparação com o nosso planeta, quase um vácuo. Durante qualquer coisa que fizer, seria inteligente prender a respiração nessas condições. O vácuo puxaria o ar do seu corpo. O oxigênio, ainda presente nele, se expandiria junto com os fluidos corporais e pressionaria os vasos sanguíneos e os tecidos dos órgãos. Seu corpo, pernas e braços perderiam sua forma atual e inchariam como um balão, ficando 2 vezes o tamanho normal. Se você ficasse assim por mais tempo, não sobreviveria. Mas não explodiria. Sua pele é bem elástica e manteria seu corpo unido. Os líquidos que são expostos a ele evaporariam. A superfície dos olhos e pele ferveria. A mesma coisa com a saliva na sua língua. Mas o sangue ainda seria líquido. As paredes das veias o protegem da fervura. Sem atmosfera, sem oxigênio também. O que já está nos seus pulmões acabaria rapidamente e você não teria nada para respirar. Se os seus órgãos parassem de receber oxigênio, geralmente levado para as diferentes partes do corpo pelo sangue, você desmaiaria porque seu cérebro desligaria. Isso aconteceria nos primeiros 15 segundos. É o tempo que seu corpo tem para usar o oxigênio restante no sangue para manter o funcionamento do cérebro. Fique assim por um tempo maior e... tchauzinho! Sem camada de ozônio, sem campo magnético forte. A atmosfera da Lua é semelhante em densidade às camadas superiores da atmosfera da Terra, onde temos a Estação Espacial Internacional. Isso significa que seu corpo ficaria exposto a todas as perigosas radiações ionizantes do espaço sideral que não podemos sentir agora, pois as camadas ao redor do nosso planeta nos mantêm seguros. Aqui nossos músculos e ossos são ajustados para resistir à força gravitacional. Sem a gravidade, começaríamos a perder músculos e os ossos ficariam mais fracos. É como o peixe-bolha, uma criatura marinha que se parece com o animal mais triste do mundo. Ele vive nas profundezas do oceano, onde se parece com a maioria dos outros peixes, só um pouco mais assustador. Mas quando está ao ar livre, fica achatado e o corpo todo parece um pudim estranho e triste. Tudo devido às diferenças de pressão. A Lua faria você parecer um peixe-bolha, por causa das mudanças drásticas na pressão atmosférica. Não há pressão que mantenha seu corpo todo junto. Já na Terra, uma coluna de ar pressiona uma massa aproximada de 15 a 20 toneladas em toda a sua superfície corporal. Não percebemos isso porque esse pilar de ar pressiona igualmente de todos os lados. Também existe ar dentro do corpo humano. A pressão interna é igual à da atmosfera, e na superfície lunar não há pressão de fora para dar suporte. É muito frio lá em cima também. As temperaturas mudam drasticamente, passando de 120 graus durante o dia para menos 133 à noite. Um dia na Lua dura 29 dias terrestres. Isso significa que você passaria 14 dias e meio na claridade insuportável e os próximos 14 dias e meio na escuridão cósmica assustadora. Você pode congelar se for noite da mesma forma que em outros lugares do espaço. Dependendo de onde estiver exatamente, isso aconteceria dentro de 12 a 26 horas. Ou, se você visitasse a Lua, durante apenas uma tarde normal, viraria um crocante queimado. É melhor fazer como a Apollo 11 e ir de madrugada. A superfície lunar ainda não está tão fria e não houve tempo suficiente para ficar extremamente quente. Mesmo que você tenha sobrevivido a tudo isso, há milhões de colisões de meteoros todos os anos.
Todas aquelas pequenas partículas de rocha ou poeira se movendo muito rápido, ou mesmo os detritos de espaçonaves e satélites orbitando. Um ser humano não conseguiria sobreviver nessas condições por mais de 1 minuto. Para fazer isso e ficar um pouco mais na Lua, a primeira coisa necessária é se proteger da radiação. Seria preciso uma pressão atmosférica simulada semelhante à da Terra, e ela deve ser estável. Você teria que manter a temperatura do ambiente para que seu corpo não congelasse nem queimasse. Proteção contra detritos espaciais e poeira cósmica. Oxigênio respirável. E também um sistema de comunicação, água, comida e talvez algumas outras coisas para funcionar normalmente. Em 1982, a NASA começou a usar uma unidade de mobilidade extraveicular, EMU, na sigla em inglês, para suas atividades no espaço sideral. A última missão da Artemis estimulou o desenvolvimento de uma nova geração de trajes espaciais. Um deles é o incrível XEMU, de última geração. Provavelmente ele será implantado em alguns anos. A roupa contém oxigênio, tanto para respirar quanto para deixar estável a pressão que mantém o corpo junto. Uma parte do traje, a roupa para resfriamento líquido, é justa, o que significa que se ajusta ao formato do corpo e tem um sistema que recebe água fria e a faz circular. É assim que mantém a temperatura em torno de 20 graus. A água absorve o calor e então se move para a segunda parte do traje. A Lua é o único satélite natural permanente do nosso planeta e o segundo mais denso, logo depois da Lua Io, de Júpiter. Ela se formou de uma colisão conhecida como Grande Impacto. Um enorme objeto espacial do tamanho de Marte atingiu nosso planeta há 4,6 bilhões de anos, logo depois de termos o Sistema Solar e o Sol. Uma nuvem de rocha vaporizada se formou, feita de uma mistura de partículas de terra e de outros objetos. Ela entrou em órbita ao redor do nosso planeta, esfriou e se transformou em um anel de pequenos corpos sólidos. Mais tarde, eles se reuniram e foi assim que a Lua se formou. Ela tem algumas coisas legais, como a água em comum que se move e salta conforme sua superfície fica mais quente e mais fria ao longo do dia. A água fica lá até que parte dela derreta, aqueça e ilumine na atmosfera lunar. Então flutua e chega na área que está fria o suficiente para então voltar à superfície. A Lua sempre nos mostra a mesma face. Seu lado mais próximo é marcado por grandes planícies escuras. As pegadas ainda existem na superfície lunar, pois ninguém esteve lá desde 1972, o ano da última Apollo. Não há atividades geológicas ali, como vulcões e terremotos. Nem chuvas nem ventos para apagá-las. Você não acha que é hora de deixar novas? Marte é um planeta seco, rochoso e estéril. É difícil imaginar que uma vez o planeta vermelho pode ter tido uma paisagem semelhante à nossa. Mas os cientistas acreditam que este é o caso e que milhões de anos atrás, Marte estava repleto de vastos oceanos de água. No início de 2021, a NASA enviou seu rover mais avançado até o momento para o planeta vermelho. Sua missão é pesquisar quaisquer sinais de vida microbiana que indiquem o passado do planeta. Eles chamaram o veículo espacial de Perseverance, ou Percy, para abreviar. Até mesmo o pouso inicial do Percy em Marte foi uma descoberta científica. O rover pousou usando navegação automática junto com câmeras a bordo para rastrear a superfície do planeta e encontrar o local ideal para pousar. Isso ajuda os cientistas a descobrir as melhores opções de pouso para futuras missões a Marte. Percy atualmente percorre o planeta vermelho guiado por um novo e altamente avançado sistema de navegação automática. A maior parte do dia é gasta analisando formações rochosas. Percy é equipado com um laser de alta tecnologia que dispara um pequeno feixe preciso nas rochas. O laser cria um plasma a partir das mostras rochosas. Em seguida, o espectrógrafo a bordo do Percy analisa o plasma para identificar a composição química da rocha. Duas das descobertas mais significativas do Percy até agora são as rochas que foram apelidadas de Maas e Eagle. Essas palavras vêm da língua Navajo, em homenagem a um engenheiro da NASA da tribo nativa americana Navajo. Maas significa Marte e Eagle significa diligente. Essas duas rochas têm composição semelhante ao sal, o que significa que são ígneas. Se você não está familiarizado com essa espécie de rocha, ígnea significa que se formou a partir de uma erupção vulcânica. A forma atual de Maas e Eagle sugere que elas foram moldadas por um ambiente com água. Isso poderia ser a prova de que Marte já teve bastante água. Outra rocha interessante descoberta foi apelidada de Harbor Seal, foca comum em português. Essa é uma rocha escura e lisa que os cientistas acreditam ter sido esculpida por poderosos ventos do noroeste para se parecer com o brincalhão animal marinho. Por décadas, os cientistas teorizaram sobre os padrões de vento e clima em Marte. Essa descoberta parece apoiar a modelagem climática existente no planeta. Percy enviou para a Terra mais de 20 mil imagens desde que chegou a Marte em fevereiro,
incluindo uma selfie que quebrou a internet. Arquivos de áudio também foram enviados da sua missão marciana. Pela primeira vez, pudemos ouvir os sons assustadores e ambientais de ventos extraterrestres na paisagem do planeta vermelho, tudo graças aos microfones a bordo do rover. Pela primeira vez, oxigênio foi produzido usando tecnologia humana em outro planeta. Dentro do Percy existe uma caixa banhada a ouro do mesmo tamanho de uma bateria de carro. É a unidade MOXIE. MOXIE é uma abreviatura em inglês para Experiência ISRU de Oxigênio em Marte. Sim, esse é um nome grande. 95% da atmosfera marciana consiste em dióxido de carbono. A unidade MOXIE coleta dióxido de carbono e, por meio de um intrincado processo químico, o transforma em oxigênio. A unidade produziu modestos, mas ainda históricos, 5 gramas de oxigênio. Isso significa cerca de 10 minutos de ar respirável. Também é um bom sinal do que pode vir no futuro. Quem sabe, talvez um dia MOXIE consiga processar oxigênio suficiente para sustentar uma colônia humana em Marte. Por enquanto, os cientistas estão mais focados na unidade MOXIE produzindo oxigênio suficiente para criar combustível de foguete. Para impulsionar uma espaçonave moderna de tamanho padrão para fora de Marte, são necessárias 7 toneladas métricas de combustível de foguete e 25 toneladas métricas de oxigênio. Isso seria muito pesado para uma espaçonave trazer da Terra. Portanto, para que haja uma missão tripulada para e de Marte, é necessário que haja alguma maneira de criar combustível no planeta. Para aqueles de vocês preocupados com a solidão do Percy, na verdade ele tem um companheiro especial lá com ele. Dentro do veículo espacial, em sua descida a Marte, estava um pequeno e caro helicóptero chamado Ingenuity, mas você pode chamá-lo de Ginny, para abreviar. O mini-helicóptero custou à NASA 80 milhões de dólares para ser desenvolvido, mas cada centavo valeu a pena, pois Ginny fez história ao realizar o primeiro voo de drone motorizado em outro planeta. Ginny foi um grande feito científico, pois os engenheiros originalmente lutaram para projetar um helicóptero pequeno o suficiente que pudesse ser colocado dentro de um veículo espacial interplanetário, mas que fosse poderoso o suficiente para voar em outro planeta. Depois do sucesso de Ginny, os cientistas agora estão coletando dados do helicóptero único para ajudar no projeto de microdrones inteligentes aqui na Terra. O helicóptero é usado para explorar terrenos inadequados para o rover. Ginny paira sobre a paisagem marciana, coletando dados e tirando fotos aéreas para enviar de volta à Terra. É alimentado por painéis solares acima das pás do rotor. Uma grande preocupação para os cientistas era que os painéis ficassem cobertos por espessas camadas de poeira marciana e deixassem o helicóptero sem potência. Felizmente, o fluxo de ar das lâminas acaba limpando os painéis solares de Ginny. Dentro de seus mecanismos, Ginny carrega um pequeno pedaço de tecido do tamanho de um selo postal do histórico avião voador de 1903 dos irmãos Wright. Essa é uma homenagem amorosa a esses pioneiros da aviação. O Curiosity Rover pousou pela primeira vez em Marte em 2012 e tem percorrido o planeta vermelho há mais de 12 anos. O Curiosity não foi projetado para detectar vida como o Perseverance, mas sim para determinar se Marte tinha algum dos elementos necessários que poderiam sustentar a vida. Isso inclui coisas como água líquida, carbono e fontes de energia. O Curiosity encontrou um local que os cientistas chamaram de Yellowknife Bay. Esse local já teve um antigo lago. O rover descobriu minerais deixados para trás a partir das águas, mostrando que a água do lago não era muito ácida ou salgada, teria um pH equilibrado. Carbono, nitrogênio e outros elementos que poderiam potencialmente sustentar a vida foram encontrados dentro da cratera do antigo lago. E o mais importante de tudo, o Curiosity encontrou fontes potenciais de energia para a vida microbiana. Então, talvez possa haver vida em Marte afinal. O Curiosity fez história por ser o primeiro rover de Marte a testemunhar e medir uma tempestade de poeira em todo o planeta. Assim como na Terra, o vento sopra constantemente em Marte, alterando a geologia. Isso cria muita poeira que eventualmente se transforma em grandes nuvens. As nuvens de poeira absorvem a luz do Sol e aquecem, tornando os ventos mais intensos. Sem chuva ou oceanos, a cada poucos anos as nuvens ficam tão grandes que envolvem todo o planeta e criam uma gigantesca tempestade de poeira. Em 2018, o Curiosity testemunhou uma dessas grandes tempestades na superfície marciana. Ele observou que a luz solar no planeta diminuiu em 97% e muitas grandes dunas de areia foram deixadas para trás. O Curiosity passou mais de uma década medindo a radiação em Marte. Isso permite aos cientistas descobrir se os humanos poderiam visitar o planeta vermelho com segurança, sem se tornarem radioativos.
Até agora, as notícias são encorajadoras e os níveis de radiação de Marte são comparáveis aos experimentados pelos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. Isso significa que os astronautas poderiam suportar uma viagem de ida e volta de longo prazo sem se preocupar muito com a radiação. Marte é o lar do maior vulcão do Sistema Solar, o Monte Olimpo. O vulcão gigante tem 21,9 km de altura, cerca de 2,5 vezes o tamanho do Monte Everest. O vulcão foi formado há milhões de anos, em uma época em que Marte estava repleto de incontáveis vulcões, expelindo lava derretida pela superfície do planeta. O Monte Olimpo é um vulcão escudo, então em vez de lançar violentamente lava e chamas para o ar, a lava flui lentamente pelas laterais do vulcão. Isso lhe confere uma aparência baixa e achatada e uma inclinação média de apenas 5%. Com apenas alguns milhões de anos, o Monte Olimpo ainda é um vulcão bastante jovem. Por causa disso, os cientistas acreditam que ele ainda esteja potencialmente ativo, então talvez possa explodir em algum momento no futuro. O rover Curiosity não apenas observa a geologia local, mas também toma nota do que está acontecendo no céu. Em março de 2021, ele capturou essas cores iridescentes cintilantes no céu, chamadas de nuvens estratosféricas polares. Esse show colorido ocorre quando todas as partículas da nuvem são quase idênticas em tamanho. Geralmente acontece logo após as nuvens se formarem. Você está procurando uma bicicleta para comprar e o simpático vendedor lhe oferece para testar o protótipo de um modelo que emprega uma nova tecnologia direto do espaço. O fato é que você já está usando algumas invenções interestelares diariamente. Pneus de borracha infláveis comuns não funcionam tão bem nos perigosos terrenos rochosos e arenosos da Lua ou de Marte. O rover Curiosity, de Marte, teve alguns danos pelo caminho apenas 16 meses após o início da missão. É por isso que os pneus sem ar, que dependem de uma mistura de níquel e titânio, foram desenvolvidos para os veículos espaciais da NASA. O material é flexível graças à sua estrutura molecular compacta e pode retornar à sua forma original sempre que se deforma. A mesma tecnologia sem ar deve funcionar muito bem com pneus de bicicleta na Terra. Eles têm o formato de uma câmara de ar e se comprimem sempre que você passa sobre uma lombada, e desenvolverão uma perfeita memória da forma ao longo do tempo. Devem funcionar melhor em cascalho, trilhas e mountain bikes. Quando no fim gastarem, a empresa planeja reformá-los para colocar a bicicleta de volta nas trilhas e fazer com que durem por anos. Os modelos anteriores de pneus sem ar eram feitos de espuma patenteada e deveriam durar até 8.000 quilômetros. Eles não foram para frente porque deixavam a bicicleta muito pesada. O novo modelo deve resolver esse problema e fornecer ao mundo pneus inovadores, leves e duráveis. A mesma tecnologia pode ser usada em pneus de carros que encaram todos os tipos de terreno e de caminhões, esportes de alto desempenho, aeronaves comerciais e até mesmo missões de busca e resgate. Você tem que agradecer à NASA pelo confortável colchão de espuma com memória que usa todas as noites. Em 1966, a ideia original por trás disso era personalizar os assentos dos astronautas para, de alguma forma, amenizar os efeitos da força G na decolagem e na aterrissagem. Seria impraticável criar um personalizado para cada voo. Então, a espuma viscoelástica tornou-se a solução perfeita. Ela se ajustava facilmente ao formato do corpo do astronauta e voltava a um estado de repouso quando não estava em uso. A espuma com memória ficou disponível para o público em geral no início da década de 1980 e agora é utilizada em produtos que vão de colchões e travesseiros a passeios em parques de diversões, celas para cavalos e forros de capacete de futebol americano. As lentes costumavam ser feitas de vidro moído e polido. Em 1972, um novo regulamento fez com que os fabricantes adotassem o plástico para torná-las resistentes a estilhaços. As novas eram muito propensas a arranhar. Então a invenção da NASA de um revestimento duro como o diamante para capacetes de astronautas e outros equipamentos aeroespaciais de plástico veio a calhar. A nova tecnologia foi desenvolvida e empregada para a produção de plásticos resistentes a riscos. Agora, ela é aplicada na maioria dos óculos de sol, lentes e óculos de segurança nos Estados Unidos e em todo o mundo. Da próxima vez que você limpar o interior do seu carro com um aspirador portátil, lembre-se de agradecer à NASA e à missão espacial Apollo por isso. Eles queriam criar uma furadeira portátil e independente para extrair amostras de baixo da superfície lunar. Então desenvolveram um programa de computador para produzir a potência ideal do motor e minimizar o consumo de energia. Esse programa foi posteriormente adaptado e utilizado para criar uma série de equipamentos domésticos alimentados por bateria. O mais famoso deles foi o aspirador em miniatura sem fio com o nome original de Dust Buster, algo como caçador de pó em português. Caso você não confie no nome, os cobertores espaciais
são de fato um produto da pesquisa da NASA. Eles são leves, geralmente na cor de ouro ou prata, e capazes de refletir até 97% do calor irradiado. Isso é exatamente o que você precisa para reduzir a perda de calor do corpo e se manter aquecido e confortável no espaço. O material foi originalmente projetado para as superfícies externas das naves espaciais. Hoje em dia, você pode ver os maratonistas no final das corridas se enrolando nesses cobertores para regular a temperatura corporal. Ela normalmente cai logo depois que param de correr. Outra invenção da NASA é o isolamento denominado barreira radiante, feito de poliéster aluminizado. Ele foi projetado para sobreviver em ambientes com temperaturas extremamente baixas e agora faz parte da maioria dos isolamentos residenciais. A tecnologia de liofilização para alimentos não foi criada pela NASA, mas bastante melhorada por ela, para embalar mais lanches para as longas missões Apollo. A ideia é cozinhar os alimentos, congelá-los sob pressão baixa e aquecê-los lentamente em uma câmara a vácuo para remover os cristais de gelo. Para voltar ao normal, basta adicionar água. Graças a essa tecnologia, os alimentos mantêm 98% do seu valor nutricional, com apenas 20% do peso original. É uma grande ajuda para mochileiros, programas de apoio a desastres e para qualquer pessoa que precisa fazer malas leves e ainda obter uma nutrição adequada. O termômetro infravermelho, que permite verificar a temperatura à distância, também foi desenvolvido com o apoio da Agência Espacial Norte-Americana. Ele mede a radiação térmica emitida pelo tímpano de forma semelhante à que calcula a temperatura das estrelas e planetas. Cada dispositivo tem uma lente que focaliza a luz do objeto em um detector especial que converte a radiação em um sinal elétrico e, em seguida, em temperatura que pode ser vista no display. Isso é utilizado para muitos fins, desde o monitoramento de temperaturas de pontos quentes em sistemas mecânicos e elétricos, até a verificação da temperatura dos visitantes em locais públicos. No início da década de 1960, os fones de ouvido para pilotos de avião costumavam ser muito volumosos. Eles frequentemente usavam microfones de mão para se comunicar. A NASA precisava de uma tecnologia mais confiável e leve para suas missões, para garantir a comunicação, especialmente em caso de emergências. Então, entraram em contato com os pilotos e apenas 11 dias depois, foi criada uma unidade de fone de ouvido com um microfone, que poderia ser usada pelos astronautas para conversar entre si e com a Terra. O fone foi melhorado mais tarde e usado para as missões Mercury e Apollo. O mundo pôde ouvir a frase mais famosa de Neil Armstrong, quando ele pousou na Lua, graças a esse fone sem fio. Você tem que agradecer à Agência Espacial Americana pela versão aprimorada que utiliza hoje. A ideia por trás da tecnologia LED, que quer dizer diodo emissor de luz em português, é do final da década de 1980. Naquela época, a NASA estava procurando uma maneira de cultivar plantas no espaço e testou a tecnologia usando trigo e apenas LEDs vermelhos. Não foi um sucesso no início, mas o problema foi resolvido com o uso de lâmpadas fluorescentes azuis. A tecnologia foi desenvolvida e empregada em muitos dispositivos médicos e itens do dia a dia, como lâmpadas LED que economizam energia. Hoje em dia, são muito mais eficientes do que suas ancestrais. Cada vez que você tira uma selfie com seus amigos, está colocando em prática a tecnologia que se originou das câmeras normais para as missões interplanetárias. O cientista da NASA, o Dr. Eric Fossen, desenvolveu sensores de pixel ativos especiais para fazer essas câmeras do menor tamanho possível, mantendo a alta qualidade de imagem. Essa tecnologia se tornou a líder na indústria de imagem digital. Isso tornou possível adicionar câmeras em miniatura a smartphones e outros equipamentos. Os astronautas passam longos períodos sem peso e precisam se exercitar regularmente para manter a boa forma física. A Agência Espacial cuidou disso e projetou a esteira antigravidade, estimulando o peso adicional e imitando a gravidade. Na Terra, o mesmo método ajuda a aliviar a carga em suas pernas enquanto você faz exercícios. A tecnologia é utilizada por atletas profissionais e pessoas que tentam se recuperar. Você tem que agradecer à NASA pelo seu par de tênis favorito. Ela criou um processo de moldagem da borracha para absorver o choque em capacetes e roupas espaciais. A mesma ideia foi aplicada aos calçados esportivos e abriu novas possibilidades para os esportistas profissionais, e são muito mais confortáveis para o uso diário. O mouse do computador foi inventado como parte de um grande projeto que visava aumentar o intelecto humano. Os inventores foram para a NASA em 1966 testar o acessório. Acontece que ele era melhor e mais rápido na manipulação de objetos na tela do que outros dispositivos, como a caneta de luz. O primeiro mouse tinha um cordão na frente, mas ele foi movido para trás. A primeira patente de algo que parecia e funcionava como um joystick foi registrada em 1923, mas foi a Agência Espacial que o tornou algo amplamente usado. Os astronautas, com suas roupas volumosas, precisavam de um mecanismo para direção que funcionasse com a mão, usando a luva. O joystick
foi a melhor opção que se espalhou para simuladores de treinamento para astronautas e computadores domésticos. Os aparelhos dentários invisíveis são produto da Ceradyne e do Programa Avançado de Pesquisa de Cerâmicas da NASA. Você provavelmente os usou para endireitar os dentes, mas a ideia original por trás era encontrar algum material para aplicar em estruturas de proteção de equipamentos de radar. Tinha que ser o mais transparente possível, para que as ondas de radar passassem facilmente. Ele estava funcionando bem, até que em 1986, alguém teve a ideia de usar esse material transparente e resistente na indústria odontológica.